A onisciência de Deus é uma das suas características, dos seus atributos mais ressaltados na Bíblia. Onisciência, ou seja, o fato de que Deus tudo sabe. Veja as palavras do sábio rei Salomão em Provérbios 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus tudo sabe, Deus tudo vê. E isso deve impactar a minha vida. É sobre isso que nós vamos meditar nessa mensagem aqui. Os olhos do Senhor, então, por Provérbios 15, 3, estão em todos os lugares, contemplando a todos. Veja que Salomão ressalta que Deus vê os bons, os justos, mas Deus também vê os maus. Todos estão diante dos seus olhos. Eu gosto, ainda em Provérbios 15, do versículo 11. O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor. Quanto mais o coração dos filhos dos homens. Deus vê tudo. E eu acho interessante que Salomão medita aqui em algo ainda mais profundo. Que Deus enxerga claramente, profundamente, o nosso coração, o nosso íntimo. Algo que é impossível para os homens. Nós não conseguimos sondar uns aos outros profundamente. Nós enxergamos aquilo que é exterior. Talvez conseguimos concluir algumas coisas pelo que pessoas demonstram. Mas Deus não é limitado pelo exterior. Deus faz um raio-x das nossas vidas, do nosso coração, das nossas almas. Hebreus capítulo 4, versículo 13 também diz isso. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ninguém escapa, no final das contas, dos olhos do Senhor. Então, várias partes da Bíblia demonstram isso. Agora eu quero olhar para um texto específico, bem conhecido e bem bonito sobre isso, que é o Salmo 139. Começamos vendo palavras de Salomão, em Provérbios. Agora vamos para o Salmo 139, escrito pelo seu pai, o rei Davi. Davi faz uma série de declarações bem fortes aqui, sobre a onisciência de Deus. E como isso admirava ele, como isso era algo que chamava muita atenção de Davi mesmo. Vamos ver os primeiros 4 versos do Salmo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Deus sabia tudo sobre Davi, tudo mesmo. Coisas impressionantes aqui. Como Deus via cada passo dele ao longo de um dia. Como Deus penetrava os seus pensamentos. Quem é capaz de fazer isso? E como Deus conhecia o que ele iria falar antes dele falar. Você só pode conhecer o que alguém fala depois que sai da boca da pessoa. Mas Deus tem um conhecimento muito mais profundo que isso. Agora, a coisa bonita sobre esse salmo é que isso consolava Davi. Ele não só descreve isso, mas ele mostra como a onisciência, até a onipresença de Deus, que Deus está em todos os lugares, era algo bom para ele. Versos 8 a 10, Davi diz, se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. A presença de Deus em todos os lugares dava conforto a Davi. É bonito isso. Davi se sentia seguro e cuidado pelo Senhor, onde quer que ele estivesse, em qualquer situação que ele enfrentasse. Não importava se era o lugar mais alto ou mais baixo, mas ao extremo do Oriente ou do Ocidente, Deus estava com ele. E Davi faz um pedido no final do Salmo, um pedido que demonstra essa confiança num nível bem profundo. Ele começou o Salmo dizendo que reconhecia que Deus o sondava profundamente. Pois ele termina o Salmo
suplicando por isso. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum mau caminho e guia-me pelo caminho eterno. Deus é capaz de olhar as profundezas do nosso ser e nos purificar, nos limpar. Davi desejava e se alegrava com isso. É um bonito exemplo, encorajador mesmo, para todos nós. Isso dava conforto e alegria a um homem justo e que amava o Senhor e que fazia sua vontade, como Davi. Mas pense um pouco, essa ideia de que Deus vê cada passo teu, de que Deus conhece cada aspecto do seu ser, de que Deus conhece cada pensamento seu, te dá alegria, te dá conforto ou te dá pavor? Sabe que em Amós, capítulo 9, falando de ímpios, de pessoas que não agradam ao Senhor, quase as mesmas palavras desse salmo são repetidas, mas de um jeito negativo. Amós 9, de 2 a 4, ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se se esconderem no cimo do Carmelo, de lá buscá-los-ei, de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente, e ela os morderá. Se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada, e ela os matará. Porei os olhos sobre eles para o mal, e não para o bem. Eu lembro daquela verdade dita por Salomão. Os olhos do Senhor estão sobre os bons, é verdade, mas também sobre os maus. A mão que protegia Davi e que ele via consolo em ela estar o guiando e cuidando dele onde quer que ele estivesse, é a mesma mão que pega o ímpio e o castiga onde quer que ele esteja. Deus conhece seus pensamentos? Deus observa a sua conduta? Se você peca em um local escondido, imaginando que é escuro demais para Deus ver, particular demais para Deus acessar, na verdade você está pecando diante da face do Senhor, diante do trono do Deus Todo-Poderoso, do teu Criador. Se pensarmos nisso, ficamos envergonhados. Eu acho que nos faz pensar quão hediondo, quão terrível é o pecado e deve nos estimular a nos afastar disso. Pecados escondidos não estão escondidos do Senhor. Talvez dos homens, talvez dos outros, mas não de Deus. Lembre-se, nós não conseguimos nos esconder dele. Ele contempla os bons e os maus. Para você, isso é motivo de consolo ou de pavor?